O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Começa agora o TV Elas por Elas. E na aula de hoje vamos falar sobre territórios quilombolas e a presença feminina nas lideranças, com Alda Paim, ativista cultural. Eu sou Alda Maria Paim, mulher preta quilombola, aqui do município de Urissangas. O município onde eu estou, né, é um município do interior, um município rural. A cidade onde eu moro, ela é interiorana, né, e eu moro na zona rural dessa cidade. Urissangas fica a 140 quilômetros, mais ou menos, de Salvador, que é a nossa capital. E é daqui que eu resido e é daqui que nasce a minha luta, né, nesse chão que me criou, né? A comunidade de onde eu venho é a comunidade quilombola de Picada, que tem uma definição no seu nome assim muito lindo, né, que é caminhos abertos, caminhos de luz. E é nesse chão que nasce a Alda quilombola, a Alda militante, a Alda liderança dos movimentos sociais. Não é fácil, não é fácil ser mulher, né, no mundo. O corpo feminino, ele é atravessado em muitos momentos, né, pelo racismo, pelo preconceito, pelo sexismo, por tantos, né, por tantos meios, por tantos feitos, por tantos preconceitos, né, por tantas lutas. E não é fácil ser uma mulher e ser uma mulher de luta. E não é diferente, talvez seja ainda, carregue ainda uma carga muito mais pesada quando a gente fala de interior, né, onde a formação política social ela ainda deixa muito a desejar, né, e quando a gente entra nessa luta, a carga se torna muito pior, muito mais pesada, né, difícil de carregar, a gente se sente sozinho. A gente se sente sozinha, a gente se sente solitária, não é fácil, né? Eu sou filha de uma mulher preta, uma mulher à frente do seu tempo, né? Que infelizmente já não está mais entre nós, ela já ancestralizou. Mas foi com ela que eu aprendi, né? é, Essa luta, né? Ela não tinha ideia, né? Do que era a luta, do que era existir, o ser mulher no espaço que ela estava, mas quando que a gente se torna, né? A gente nasce, cresce e a gente acaba se tornando é, uma pessoa de luta, né? E foi com os ensinamentos que eu trouxe dela, né? Que consegui estar nesse espaço, ter voz, né? Mesmo nos momentos nas tentativas de me calarem, né? De me silenciarem. E não é fácil, não é fácil você bater no peito, enfrentar os desafios dentro do seu território, desafios dentro da política, desafios dentro da liderança, desafios em tantos espaços, né, que já nos foi tão tirado e que continua sendo as tentativas, né, de não deixar que a gente
acesse, que a gente continue, mesmo quando a gente conhece os nossos direitos, né? Mesmo quando a gente sabe que precisa estar ali, né? Que nada nos foi dado, tudo foi conquistado. Essas tentativas de silenciamento, essas tentativas de nos podar, né? É cruel, é dolorosa, né? E essa falta de formação assim, político-social, ela pesa, né? Porque você se sente sozinho, solitário o tempo todo, sabe? A vontade de desistir, a vontade de parar, não, eu quero paz, eu quero tranquilidade, eu não quero isso para mim. Chega, pesa, mas nós somos corpos de luta, né? Corpos de resistência, e aí a gente continua resistindo, né? E essa resistência também é pesada, né? Porque às vezes olham para a gente assim, não. é, Se inspiram, né? Dizem se inspirar na gente porque nós somos essas pessoas resistentes, essas pessoas que dão orgulho, né? Mas que é uma luta pesada, árdua. É um desafio, né? O nosso município, segundo o último censo do IBGE, é o terceiro município com mais pessoas autodeclaradas pretas do Brasil, e o segundo da Bahia, né? Tem Serrano no Maranhão, que é o primeiro, Antônio Cardoso na Bahia, que a gente tem orgulhosamente, né? O prefeito quilombola, Sivaldo dos Anjos, que eu gosto muito de falar, porque assim nos inspira, né? A conquistar esses espaços que sempre que sempre nos foi negado. E o terceiro é Oriçangas. Mas quando a gente chega aqui na realidade, na prática, esse racismo que tanto nos atravessa, né? A gente não consegue ver das pessoas essa luta, esse pertencimento, né? E é um desafio estar à frente do Departamento de Promoção da Igualdade Racial. Por quê? Nós temos 8 comunidades que são certificadas quilombolas e esse ano, graças a Deus, conseguimos assim realizar a primeira conferência municipal de igualdade racial, né? Que foi um chamado aí é, da ministra Aniele Franco à frente do Ministério de Igualdade Racial, né, do nosso presidente, depois de tantos anos aí, a Bahia, acho que 12 anos sem fazer essa conferência, a gente conseguiu realizar a primeira aqui em Oriçangas e foi um desafio muito grande, porque é, o nosso departamento ele foi criado em janeiro de 2024, né, é um departamento literalmente novo, pouco se falava em igualdade racial, em equidade, em luta, né? Tinha as comunidades certificadas, mas nos falta justamente essa formação político-social. São comunidades que foram certificadas muito recentemente. Recentemente, eh, 7 comunidades foram certificadas em 2013, né? Através da portaria 146, portaria o decreto, eu não me recordo agora, 146, né, de 24 de outubro de 2013, com publicação no Diário Oficial em 25 de outubro de 2013, e mais uma outra comunidade, que foi em 2014. E falta muito nessa formação política dentro, principalmente dentro dessas comunidades. A gente precisa fazer esse aquilombamento, né, trazer essa formação para dentro dessas comunidades, porque falta muito dessa questão de formação política social, do falar do pertencimento. Então, estar à frente do departamento, quando a gente entende isso, é ainda muito desafiador, porque a gente entende que o nosso papel de estar aqui não é apenas ganhar o nosso dinheiro, né, trabalhar, sabe, enfeitar, né, mas fazer um trabalho mesmo político, social, e que a gente vá falar, né, dos anseios da nossa comunidade, falar dos direitos que essas pessoas têm, né, que elas nem sabem, falar do papel cultural, do papel engajador que elas têm dentro da comunidade, quando elas nem sabem que aquilo que elas fazem, né, tem todo esse contexto, tem toda essa riqueza, tem toda essa dimensão. E o desafio, né, me foi dado, né, eu me sinto muito honrada também com isso, mas chega a ser pesado, né? A gente sabe que mesmo a gente já conquistando esses espaços, a gente ainda tem muita precariedade, né? São departamentos, secretarias que elas não têm grandes recursos, né? E a gente não pode folclorizar, né, uma pauta tão importante, né? E que talvez as pessoas esperem isso de nós, que a gente folclorize para não atingir alguns, né? Que não entendem, né? Mas é a questão do racismo estruturado, né? E que a gente provoca,
nessas pessoas, a gente mexe na ferida dessas pessoas, e aí a gente acaba também é, ficando fragilizados, né? Mas que a gente vai tentando fazer o nosso papel da melhor forma como a gente pode, trazer essa formação, trazer ensinamentos, a gente vai unindo forças, né? A gente vai falando disso no meio da educação, no meio da saúde, a gente precisa unir forças mesmo para poder conseguir trabalhar, para poder conseguir levar essa equidade, né, para todos. É fácil, não é? A gente vai conseguir fazer o todo? Não vai, né? Mas cada passo é importante, né? Cada passo é muito importante. Quando eu falo antes, né, do desafio, esse desafio também a gente, enquanto moradora da comunidade quilombola, nascida e criada dentro da comunidade quilombola, morei fora, né, durante um tempo, e parece que quando a gente está de fora, a gente consegue enxergar, né, vislumbrar melhor o que acontece dentro da nossa comunidade. E eu sentia muita falta, daquilo que eu vivenciei dentro, na minha infância, dentro da minha comunidade, que estava perdido, né, que a nossa juventude já não conhecia, né, toda a cultura, né, desde o quebra-pote, né, das brincadeiras, eu começo pelas brincadeiras, né, para os mais jovens, até outras culturas, né, como rezas, acompanhamentos, que são procissões religiosas que a gente tinha e que estava perdendo foco, a nossa cultura estava muito apagada. E quando eu retorno para cá, estava na capital, e quando eu retorno para cá, nunca me afastei da comunidade em si, né? Eu sempre estava aqui a cada 15 dias, uma vez por mês. Mas aí quando eu retorno de fato, né, para ficar na comunidade, é, essa falta que eu senti, ela começou a mexer comigo ainda mais, né? E um dia conversando com uma amiga irmã mesmo, e aí ela falando, ela se queixando, né, que a gente tinha, as pessoas produziam muitas coisas dentro da comunidade que não tinha essa visão do vender, do ter renda, né? E aí eu sentei um dia, comecei a rabiscar um pouquinho assim, e aí surgiu a ideia de fazer uma feira cultural. Né? Essa feira, ela surgiu lá em 2022, né, em outubro de 2022, e a gente vem aí percorrendo esse caminho, né, de realizar essa feira. Não é apenas uma feira para colocar produtos e vender, mas é uma feira cultural porque a gente também busca resgatar, contar histórias, né, fortalecer essa identidade dentro da comunidade, dentro das comunidades quilombolas. Tudo que é vendido nessa feira é produzido dentro da comunidade, né, esse é um dos critérios. As feirantes, em sua maioria são mulheres, elas pega todos os produtos que ela tem ali dentro da comunidade, seja o que elas plantam e colhem ali, sejam bolos que elas mesmas produzem, seja artesanato, né? São mulheres que não têm renda fixa, né? E que procuram vender. Geralmente as edições da feira acontece uma vez no mês, né? Justamente para não ficar muito tempo sem que tenha, a menos que aconteça alguma coisa, né? Que aí tem esse espaçamento maior. E tanto que essa feira já tem inspirado outras pessoas a realizarem outras feiras dentro da comunidade e além comunidade também. É, e aí é que a gente traz, né, de volta assim para as pessoas conhecerem, pessoas que foram importantes dentro da comunidade, que tiveram assim um papel engajador, né? A gente traz essas histórias de volta, a gente busca memórias é, dos que estão, porque assim a gente tem uma tradição que a nossa cultura ela é de forma oral, né? A nossa história ela é passada de forma oral, de pai para filho, de neto para de avô para neto. E muita coisa a gente já perdeu, né? E a gente pode mais deixar que ninguém escreva a nossa história, né? Conte por nós. E aí a gente tem buscado essas memórias, faz alguns vídeos, mesmo que vídeos amadores, né? Escreve alguma coisa, para trazer essas lembranças, para mostrar também para os nossos jovens, para as nossas crianças, o que é que sempre teve ali, né? Quem foram as pessoas. A gente não vai conseguir recuperar muita coisa, mas toda a história, todo o contexto que a gente trouxer já é muito importante para a gente não se perder, porque se a gente perde a nossa história, a gente deixa de ser quem é, perde a nossa essência. E essa feira é um marco mesmo, porque a gente não tinha nada que
traduzisse, né, o nosso fazer, a sabedoria da nossa gente, né, e com essa feira, a gente alcançando as redes sociais, a gente também consegue alcançar outras pessoas, pessoas que são da comunidade, mas que moram muito tempo fora, que se sentem assim felizes, que se sentem representados, que não esquecem a sua origem, que sentem saudades, né, que vêm nos visitar, que me mandam fotos até para que eu possa guardar, para que eu possa utilizar também, né, nas nossas contações de história. E isso é muito importante, né? Manter viva essa essência, essa raiz, né, essa nossa história, né? Não deixar apagar a nossa história. Eu costumo dizer que não é um caminho fácil, mas não é um caminho desistente. É quando a gente começa, a gente não pode parar, a gente não tem como parar. É, eu sofri há mais ou menos um ano, uma tentativa de silenciamento, uma violência, um atravessamento dentro da minha comunidade que me fez repensar muitas coisas. Mas ao mesmo tempo que tentaram me parar, só me incentivaram a continuar. Né? A gente tem uma associação dentro da comunidade, não é associação quilombola, é uma associação rural, e que eu me candidatei a presidente dessa associação, né? Por achar que podia fazer um trabalho social, né? Dentro da comunidade, não desmerecendo quem já passou, quem lá estava, mas era eleição, eu sou sócia, né? Já fui secretária, o meu primeiro trabalho, né, voluntário, inclusive, foi dentro dessa associação há muitos anos. É, eu fui secretária da associação durante acho que duas gestões e me candidatei, né, à presidência dessa associação. E fizeram de tudo. Eu fui recebido, teve polícia armada, né, seguranças me expulsando de dentro da sede da associação. Tudo isso foi uma tentativa de me silenciar, de fazer com que eu não ocupasse esse espaço, né? Deu certo em termos, né? Porque assim fizeram a eleição de uma forma totalmente errada, totalmente inadequada, totalmente desrespeitosa. É, eu levei o caso à justiça, né, ao Ministério Público. Eles interviram, viram que estava errado e anularam a eleição, né? Mas eu desisti de ocupar aquele espaço naquele momento, né? Em respeito a pessoas mais velhas, aos meus mais velhos, inclusive, mesmo provei, né, que eu estava correta naquilo que eu estava falando, que eu estava falando o tempo inteiro, que estava incorreto da forma como estavam agindo e que tentaram me silenciar, tentaram me calar, tentaram reverter a história, né? Eu que fui a vítima, né? Em muitos momentos me colocaram como culpada, mas foi uma tentativa de me parar, né? Mas perceberam que não é dessa, que não vão me parar, não vão me parar, é isso, sabe? Que quando a gente começa a nossa luta, quando a gente sabe que está agindo pela forma correta, as respostas sempre chegam, as respostas sempre vêm. Né? Desistir de me candidatar mais uma vez, a eleição foi anulada, desistir de me candidatar, já tem uma outra pessoa na presidência, né? E assim, eu faço o meu trabalho da forma como eu posso, o que eu posso levar para a minha comunidade para poder enaltecer as pessoas que estão lá, né, para poder fazer com que as pessoas lá tenham um espaço de voz, de fala. São pessoas potentes, são pessoas cheias de sabedoria, né? Foi nesse espaço que me formou, esse espaço que me forjou, né, enquanto ser humano e mulher preta. Então, a prioridade, o priori, é a comunidade e as pessoas que lá estão. E com isso, o que eu quero dizer é que a gente vai encontrar lutas, né, vai travar guerras é, pesadas, sabe? Que a gente vai parar assim, meu Deus, por que isso? Por que estão agindo dessa forma? Se eu não estou fazendo nada de errado, né? Vão te interpretar de maneira errada, vão te caluniar muitas vezes, vão te apedrejar, mas a gente não pode parar. Por que que a gente não pode parar? Porque justamente esse é o papel do colonizador, tentar te parar, né? É, os colonizadores, eles não passaram, o tempo deles não passou, não, continua aí. Só que a gente continua resistindo, assim como o Zumbi, assim como o Dandara, assim como Mãe Bernadette, assim como o Binho, a gente continua resistindo, né? Assim como o nosso presidente Lula, né, que passou tantos dias na prisão, como a nossa presidente Dilma, né,
que foi retirada, né, do cargo que ela ocupava assim de uma forma tão abrupta. A gente precisa continuar resistindo, precisa continuar acreditando que a gente não está só, porque não estamos, né? É, Tiveram aqueles que construíram esse caminho para que a gente pudesse trilhar, tem aqueles que estão conosco nesse momento, mas também tem um monte de gente que vem aí, uma juventude massa, né, que continua acreditando na gente, que a gente precisa continuar trilhando esse caminho, abrindo esses caminhos, né, para que essas oportunidades elas sejam mais leves, né, para esses que virão depois, porque se eu enfrentei isso, imagino que o que os meus antepassados, os meus ancestrais não enfrentaram. Então, a gente não pode parar de maneira alguma, tá? Muitas vezes a gente vai se sentir sozinho, sim, mas aí a gente busca ajuda, vai encontrar essa ajuda, mesmo que de forma assim, tanto velada, talvez, mas a gente precisa continuar caminhando, continuar acreditando, né, que o sangue aqui derramado pelos nossos, ele é um fator que nos move, né? Não pode ser deixado assim, não pode ser esquecido, não pode ter sido à toa, né? E o nosso corpo é de luta, o preto ele vence as lutas gingando, né? E a gente vai continuar lutando, vai continuar acreditando por nós, por nossos ideais e pelos nossos. Hoje a aula foi sobre territórios quilombolas e a presença feminina nas lideranças, com Alda Paim, ativista cultural.